Existe uma sensação descrita no filme Matrix como um estilhaço na mente, que permeia a experiência moderna. A sensação de que algo está fora do lugar, de que o mundo rola num feed perfeitamente curado para cada um de nós. Não é um mundo inteiro, de que vivemos dentro de um sonho no qual não conseguimos acordar. Em 1999, um filme de ficção científica não apenas nos entreteve com ação e efeitos visuais revolucionários. Ele nos deu um manual, um vocabulário para o século XXI. Ele nos alertou sobre uma prisão que nós voluntariamente ajudaríamos a construir. A questão hoje não é se estamos vivendo em uma Matrix. A questão é qual delas nós estamos vivendo. Para entender como a obra de ficção se tornou um espelho tão preciso da nossa era, é preciso descer pela toca do coelho e examinar o código-fonte. As ideias da Matrix não surgiram do vácuo, elas são a culminação de milênios de questionamentos filosóficos e espirituais sobre a natureza da realidade. A estrutura fundamental do filme é uma das mais antigas alegorias da filosofia ocidental, o mito da caverna de Platão. Apresentado no livro 6 de A República, a história descreve prisioneiros acorrentados desde a infância no fundo de uma caverna, forçados a olhar para uma parede aonde sombras são projetadas. Para eles, as sombras não são representações, elas são a única realidade que eles conhecem. Quando um prisioneiro é libertado e arrastado para fora, a luz do sol cega e a verdade sobre o mundo real é dolorosa, quase insuportável. Esse processo de libertação da ignorância é exatamente a jornada de Neo. A Matrix é a caverna moderna e a humanidade são os prisioneiros, contemplando as sombras digitais nas paredes de suas telas, convencidos de que aquilo é a totalidade da existência. A saída, como Morpheus adverte, não é fácil. A verdade queima os olhos de quem só conhece a escuridão. Se Platão forneceu o esqueleto narrativo, o filósofo francês Jean Baudrillard forneceu a alma profética. Não é coincidência de que Neo esconda seus softwares ilegais dentro de uma cópia oca do livro Simulacro de Simulação. Para Baudrillard, a sociedade contemporânea havia entrado em uma nova fase, onde a distinção entre o real e a representação se desfez. Ele descreve o simulacro como uma cópia sem original, uma representação que se torna mais real e mais importante que a própria realidade que supostamente devia espelhar. A sociedade, segundo ele, substituiu todo o significado por símbolos e signos, tornando a experiência humana uma simulação. A alegoria de Platão pressupõe uma verdade clara e objetiva, o mundo fora da caverna, para a qual se pode escapar. A visão de Baudrillard é um pouco mais sombria. Ele argumenta que chegamos a um ponto que não há mais um fora para onde ir. A simulação não esconde mais o real, ela substituiu por completo, criando o que ele chama de deserto do real. O próprio Baudrillard criticou o filme por simplificar essa filosofia, transformando-o numa escolha binária entre o mundo real sujo e uma simulação falsa. No entanto, essa crítica, ironicamente, aponta para a genialidade profética do filme. Matrix visualiza a fuga platônica, mas o mundo que ele previu é o colapso de Baudrillard. Nossa realidade não é definida por máquinas que nos forçam a viver uma simulação. Ela é definida por nós mesmos que ativamente escolhemos criar os simulacros. Os perfis de redes sociais, os filtros de beleza, os influenciadores virtuais, porque eles se tornaram mais atraentes, mais perfeitos e, portanto, mais reais do que a complexidade confusa da vida offline. A verdade, como diz o epígrafe do livro de Baudrillard, agora esconde que não há nada. Abaixo da filosofia, há uma camada espiritual profunda que anima a narrativa de Matrix, o gnosticismo. O gnosticismo foi um conjunto de crenças cristãs primitivas que postulava que o mundo material não foi criado pelo Deus verdadeiro e bom, mas por uma entidade inferior e falha, o Demiurgo. Esse Demiurgo aprisionou a centelha divina da humanidade dentro da prisão da matéria. O mundo físico, portanto, é uma ilusão, uma distração que impede de conhecer a nossa verdadeira natureza divina. As paralelas são diretas e intencionais. A inteligência artificial, descrita por Morpheus como uma consciência singular que gerou uma raça inteira de marcas, é o Demiurgo. A Matrix, a prisão para sua mente, é o mundo material imperfeito. A humanidade, com sua centelha divina, está presa, servindo como fonte de energia. A salvação do gnosticismo não vem pela fé, mas pelo conhecimento, a gnosis. Neo é a figura do redentor gnóstico, um mensageiro da luz que vem de fora para despertar a humanidade, não com um sermão, mas com a verdade. Personagens como Morpheus atuam como um guia espiritual, e o nome Trinity é em si uma referência sagrada. Essa estrutura gnóstica transforma a luta de Neo em uma simples rebelião de ficção científica, em uma busca espiritual pela iluminação, um despertar de um sonho material para uma realidade superior. O que era alegoria filosófica e mito espiritual em 1999 se tornou, nas décadas seguintes, um roteiro técnico para a nossa realidade. A
arquitetura da Matrix não é mais ficção. Seus componentes estão sendo construídos e implementados ao nosso redor. A simulação neural interativa, que o filme chama de Matrix, hoje tem um nome comercial bastante conhecido, o metaverso. Trata-se de uma camada de realidade que integra os mundos real e virtual num espaço coletivo compartilhado, acessado por meio de tecnologias imersivas. Gigantes de tecnologia como Meta, Microsoft, Google e Apple estão investindo centenas de bilhões de dólares para construir esse universo. O mercado global e de realidade virtual, VR, e a realidade aumentada, AR, já é avaliado em dezenas de bilhões de dólares e cresce exponencialmente. Os headsets de VR, que antes eram caros e de nicho, estão se tornando mais acessíveis e potentes, prometendo experiências cada vez mais indistinguíveis da realidade. Essas tecnologias não se limitam mais a jogos. Estão sendo integradas em ambiente de trabalho remoto, educação, medicina, socialização, normalizando devagar a ideia de viver, trabalhar e interagir dentro de um ambiente construído digitalmente. Morpheus explica que a Matrix foi criada por uma consciência singular. Hoje testemunhamos a ascensão da inteligência artificial que, embora não seja singular, está se tornando uma infraestrutura onipresente e invisível que governa a nossa vida. Os avanços em aprendizado profundo e redes neurais permitiram que a IA realizasse tarefas antes exclusividade dos seres humanos. Desde reconhecimento de imagens e voz até diagnósticos de doença com mais precisão do que médicos. A IA generativa pode criar textos, imagens, músicas originais, porrando as fronteiras da criatividade humana. Já tem vídeo sobre isso bastante antigo aqui no canal. Algoritmos de IA já tomam decisões cruciais em finanças, em logística e até em sistema de justiça. Eles personalizam a notícia que lemos, os produtos que compramos e as pessoas com quem nos conectamos. Essa automação de processos, embora seja muito eficiente, cria uma dependência de sistemas cujo funcionamento interno são opacos para a maioria das pessoas. Um eco perfeito do código oculto que rege o mundo de Neo. A imagem mais icônica e aterrorizante de Matrix é o plug na nuca, a conexão direta entre a mente humana e a essa tecnologia está saindo dos laboratórios e entrando no mundo real. Os BCI são sistemas que capturam sinais cerebrais e traduzem em comandos para dispositivos externos, permitindo, por exemplo, que pessoas com paralisia controlem membros robóticos ou digitem com o pensamento. Pesquisadores já estão usando o machine learning para decodificar os sinais de eletrocefalograma, com um grau de precisão impressionante, conseguindo classificar estados mentais como estresse e relaxamento e até mesmo construir imagens que uma pessoa está vendo a partir da sua atividade cerebral, transformar pensamento e imagem na tela. Embora o uso clínico seja promissor, a tecnologia representa a peça final do quebra-cabeça da Matrix, a capacidade de controlar os sentidos e conectar a consciência humana diretamente a uma realidade digital. No coração da profecia de Matrix não está a tecnologia, mas a psicologia humana. E nenhum personagem encarna melhor essa vulnerabilidade da nossa psique do que o Cypher, o traidor. Sua escolha não é apenas um ponto da trama, é o argumento central do filme e a previsão mais preciosa sobre a nossa relação com o mundo digital. A cena é inesquecível. Cypher, em um restaurante luxuoso, dentro da Matrix, saboreia um bife perfeitamente grelhado enquanto negocia com o agente Smith. Ele olha para o pedaço de carne e articula um dilema central dessa era. Abre aspas. Sabe, eu sei que esse bife não existe. Eu sei que quando eu coloco ele na boca, a Matrix está dizendo para o meu cérebro que ele é suculento e delicioso. Sua epifania é aterrorizante por sua simplicidade. Abre aspas novamente. Depois de 9 anos, sabe do que eu me dei conta? A ignorância é uma benção. Ele está disposto a trair e matar seus amigos e apagar sua memória e se tornar uma bateria humana novamente. Tudo em troca de ser reinserido na simulação como alguém importante, como um ator, vivendo uma vida de prazeres sensoriais e de status fabricado. É fácil rotular o Cypher como vilão, um Judas por Cristo de Neo, mas sua motivação é profundamente humana e até compreensível. Ele passou 9 anos no deserto real, que falamos no início do vídeo, comendo uma papinha gosmenta e lutando uma guerra aparentemente sem fim contra o inimigo todo-poderoso. Ele está exausto, desiludido e anseia pelo conforto, pelo sabor e pela falsa sensação de importância que a Matrix proporcionava. Cypher representa a parte de nós que prefere a mentira confortável à verdade inconveniente. Ele personifica a escolha de abraçar a verossimilhança, a aparência da verdade, em detrimento da verdade em si. Sua traição não nasce da maldade pura, mas do desespero, do desejo por uma vida mais fácil e mais prazerosa.
A barganha de Cypher com o agente Smith é uma alegoria perfeita para a transação diária que cada um de nós faz com a internet. Ele troca um ativo de valor inestimável, a localização de Zion e a vida de seus companheiros, por uma realidade curada, prazerosa e que afaga o seu ego. E nós fazemos exatamente o mesmo. O modelo de negócio da internet é construído sobre a economia da atenção. Nosso tempo, nossos dados, a nossa atenção são os ativos mais valiosos no século XXI e nós entregamos voluntariamente nas plataformas digitais todos os dias, em troca de recebermos o que Cypher desejava, uma simulação prazerosa. O bife suculento é o equivalente à enxurrada de dopamina que recebemos a cada notificação, a cada curtida, a cada vídeo que o algoritmo nos serve. As plataformas digitais são projetadas para um design viciante, utilizando o mecanismo como scroll infinito, reprodução automática e feeds personalizados para explorar as nossas vulnerabilidades psicológicas e nos manter engajados a maior parte do tempo possível. Tirou o dislike, não tem dislike, você não pode mais ver quem não gostou do vídeo, quem não gostou do seu post no Instagram. Esse ciclo cria uma forma de escapismo digital, onde usamos a internet para avaliar o estresse e a ansiedade e a monotonia da vida real offline. Exatamente como Cypher desejava para escapar da dureza da sua existência. Ele não é apenas um personagem, ele é o arquétipo do usuário moderno, o protótipo do cidadão digital que, em milhões de pequenas escolhas diárias, opta pelo conforto do algoritmo em vez do atrito da realidade não filtrada. A Matrix do século XXI não é uma simulação monolítica imposta por uma força externa. É algo que é mais complexo e insidioso. É uma prisão descentralizada e participativa, cujas consequências estão erodindo a própria noção de realidade compartilhada. A grande diferença entre a Matrix do filme e a nossa é que nós somos, ao mesmo tempo, as baterias e os arquitetos da nossa própria cela. A simulação do filme é uma realidade de cima para baixo, controlada pelas máquinas. A nossa é construída de baixo para cima, alimentada por nossas próprias ações. Cada clique, cada curtida, cada compartilhamento e cada segundo de visualização serve como um dado de treinamento para o algoritmo que personalizam a sua experiência online. Esse processo cria o que os teóricos da mídia chamam de filtro bolha e câmaras de eco. Os algoritmos nos mostram mais do que já gostamos e concordamos e ocultam visões de mundo divergentes. O resultado é um universo de informação personalizado onde cada crença pré-existente são constantemente reforçadas e o diálogo com o diferente se torna cada vez mais raro. Essa fragmentação leva à polarização e à criação de realidades paralelas e mutuamente exclusivas. Escapar dessa Matrix é exponencialmente mais difícil porque não é um único inimigo externo a ser combatido. A prisão é construída a partir dos nossos próprios desejos e vieses, tornando-nos simultaneamente prisioneiro e guarda. Nesse ambiente de realidade fragmentada, a tecnologia nos deu uma ferramenta final para dissolver a verdade: deepfake. Usando inteligência artificial é possível criar vídeo e áudios sintéticos ultra realistas nos quais o rosto e a voz de uma pessoa são manipulados para fazer coisas que nunca aconteceram. Celebridades, políticos, cidadãos comuns até já foram vítimas com suas imagens usadas para criar pornografia não consensual, golpes financeiros, propaganda política. Essa tecnologia ataca a base de confiança social, tornando potencialmente impossível distinguir o que é real e o que é fabricado. Quantas vezes você já viu algum vídeo na internet e perguntou: será que isso é IA? O deserto real que Morpheus mostrou a Neo não é mais um cenário pós-apocalíptico de cidades em ruínas. É um deserto informacional. Um ambiente poluído onde a verdade é um recurso escasso e a realidade objetiva se torna uma miragem. Quanto mais informação você tem, mais informação você precisa buscar para saber a verdade. A linha final entre o real e o simulacro está sendo apagada com o surgimento de influenciadores virtuais. Personagens como Lil Miquela ou a própria Lu da Magalu são personalidades geradas por computador, com narrativa, aparência e vida inteiramente fictícias. Mas elas acumulam milhões de seguidores, fecham contatos publicitários com grandes marcas, influenciam tendência de moda, comportamento. Elas são a encarnação literal do simulacro de Baudelaire, cópias sem original que exercem influência no mundo. São programas que se tornam pessoas aos olhos do sistema, a prova definitiva de que a fronteira entre o humano e o código, tão central em Matrix, deixou de ser uma barreira para se tornar um espectro. Matrix não foi uma profecia sobre o futuro distante, foi um diagnóstico preciso de uma condição cultural e tecnológica que estávamos apenas começando a desenvolver. A arquitetura de simulação está aqui. O dilema filosófico ele é diário. A escolha de Cypher é oferecida a nós a cada momento que desbloqueamos uma tela. No filme, a pílula vermelha é uma escolha única e definitiva.
Tomá-la significa acordar para uma verdade singular e objetiva. No nosso mundo, a metáfora é um pouco mais complexa. O nosso cenário informacional ele é tão fragmentado que tomar a pílula vermelha pode significar simplesmente trocar uma simulação por outra. Talvez uma câmera de eco ainda mais restrita e mais radical. A verdadeira pílula vermelha de nosso tempo não é um ato único de despertar, mas um processo contínuo e árduo. É um tratamento, não um remédio de uma dose só. É o trabalho diário de um pensamento crítico, da alfabetização mediática e uma busca ativa por perspectivas que desafiem as nossas e do questionamento consciente da realidade que nossos algoritmos nos apresentam. É a disciplina de resistir à gratificação instantânea da simulação em favor do engajamento com complexidade real. Morpheus ofereceu ao anel uma escolha. Uma única vez. Para nós, essa escolha se repete a cada instante, não é nem diária. A pílula azul é o conforto do scroll infinito. É a validação da bolha. A bênção da ignorância de Cypher. A pílula vermelha é o esforço. É o trabalho de questionar, de verificar e de dialogar, de sair da caverna, mesmo que a luz machuque. Como Morpheus diz a Neo, existe uma diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. A porta nos foi mostrada em 1999. A escolha de atravessá-la todos os dias, ela é nossa. Então é isso, minha net, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu like, seu comentário. A nossa análise hoje foi menos poética e mais análise, né, do vídeo. Enfim, vamos comentar aí a respeito. Você acha que estamos numa simulação mesmo? Ou isso tudo é papo de filosofia depois de uma baforada de alguma erva esquisita? Não, eu não fumo, beleza? Se quiser ajudar o canal, nós temos o QR Code. Nós temos lá embaixo no link na descrição também, para você fazer a sua doação, e o nosso link na Amazon, que eu acho que é inclusive o mais importante, o mais bacana de você entrar, porque você já ia entrar mesmo na Amazon, você já pode entrar para ajudar na GigantNet, beleza? Espero você no próximo vídeo, forte abraço.